Embora escrito 80 anos atrás, o livro parece endereçar-se diretamente ao século XXI e nos atinge profundamente. Ou não é exatamente isso que diz a publicidade, a televisão, enfim, o pensamento médio reinante? Seja disciplinado e trabalhador. Não mude sua vida. Trabalhe infatigavelmente que um dia algo maravilhoso vai lhe acontecer. Algo glorioso que vai justificar sua existência. Não uma batalha, claro, mas talvez uma linda mulher inatingível, uma esperada promoção, uma casa cercada de árvores ou muito dinheiro. Só que isso sempre virá mais adiante, cada vez mais adiante, até que um dia nos damos conta de que fizemos a aposta errada. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre este livro maravilhoso, publicado em 1940, chamado O Deserto dos Tártaros, do escritor e jornalista italiano Dino Buzzati. Algumas palavras me vêm em mente quando eu penso neste livro, como por exemplo, aposta, comodismo, surrealismo, existencialismo, vazio, propósito, tempo e a passagem do tempo em nossas vidas. Aqui nós temos a história do protagonista, um tenente chamado Giovanni Drogo. Este jovem, ele foi recentemente formado na academia militar e foi designado para servir no Forte Bastiani. O Forte Bastiani fica localizado em uma fortaleza em uma região montanhosa, que em tempos remotos foi uma importante defesa contra os tártaros que costumavam chegar por aquele lugar. E é neste lugar deserto que os militares ficavam ali aguardando o grande dia que os tártaros estivessem de volta. E assim, Giovanni Drogo deixa a sua mãe, a sua casa e toda uma vida para trás em busca da sua missão, que é servir no Forte Bastiani. Durante o caminho, Giovanni Drogo vai sozinho, a cavalo. Ele encontra alguns percalços pelo caminho, muitas dificuldades de encontrar esse tal do Forte Bastiani. Ele pergunta para as pessoas, mas ninguém sabe dizer onde fica esse tal do Forte Bastiani. E aí começa um clima de puro suspense, um clima de angústia, né, que Giovanni Drogo vai sentindo. Até que em um certo momento ele encontra um outro militar durante o caminho e este militar vai guiar Giovanni Drogo até o Forte Bastiani. Esse outro militar vai conversando com Giovanni Drogo e ele vai criando as suas próprias expectativas acerca daquele lugar e não são nada boas. Parecia-lhe o forte um daqueles mundos desconhecidos aos quais nunca pensara seriamente poder pertencer. Não porque lhe parecessem odiosos, mas porque lhe parecerem infinitamente distantes de sua vida rotineira, um mundo bem mais exigente, sem nenhum esplendor além daquele de suas geométricas leis. Ao chegar ao Forte Bastiani, um lugar completamente inóspito, Giovanni Drogo se vê numa situação e em uma rotina que ele via mais como uma engrenagem, que as pessoas, todos ali tinham funções pré-determinadas, tudo tinha horário para acontecer, tudo tinha regulamentos e regras, e a vida daqueles militares que ali estavam era praticamente todos os dias da mesma maneira. E nessa parte eu fiquei pensando em nós no século XXI, que muitas vezes nos submetemos em troca de um salário para a nossa subsistência a trabalhos monótonos, sem graça, completamente sem sentido e sem propósito, com chefes muitas vezes autoritários e completamente controladores. E percebemos que a nossa juventude está ficando ou ficou para trás. A nossa melhor época de capacidade de aprendizagem, de puro vigor, está ficando ou ficou para trás. E isso é muito difícil de constatar. E aqui na leitura deste livro é inevitável não pensar, né? O que a gente faz com o nosso tempo, como que a gente está usufruindo deste tempo que nos foi dado. Pouco tempo depois de chegar ao Forte Bastiani, Giovanni Drogo sente uma vontade de pedir transferência para outro lugar. No entanto, conversando com outro militar,
ele é recomendado a não fazer isso naquele momento, porque não vai ficar muito bem para a sua ficha como militar pedir transferência logo após a sua chegada ao Forte Bastiani. E assim sugeriram que ele aguardasse os 4 meses e depois ele poderia muito bem pedir um atestado e ser transferido para outro lugar. No entanto, os 4 meses se passaram e Giovanni Drogo já estava tão habituado àquele lugar, ele já tinha acostumado com as regras, com os protocolos, com as pessoas, e por medo da mudança e por comodismo, Giovanni Drogo pede para continuar no Forte Bastiani. E sobre essa passagem do tempo, eu separei uma parte aqui bastante bonita do texto, um texto muito poético inclusive, que eu gostaria de compartilhar com vocês. O tempo, entretanto, corria, marcando cada vez mais precipitadamente a vida com sua batida silenciosa. Não se pode parar um segundo sequer, nem mesmo para olhar para trás. Pare, pare, se desejaria gritar, mas ver-se que é inútil. Tudo se esvai, os homens, as estações, as nuvens, e não adianta agarrar-se às pedras, resistir no topo de algum escolho. Os dedos cansados se abrem, os braços se afrouxam, inertes, acabam se arrastando pelo rio, que parece lento, mas não para nunca. Giovanni Drogo foi ao Forte Bastiani na expectativa, de servir ao seu país contra a ameaça dos tártaros e, posteriormente, claro, receber todas as honras disso. E mesmo depois de perceber que essa ameaça dos tártaros é completamente imaginativa, não faz sentido eles estarem ali, porque se os tártaros em algum momento invadiu aquele lugar, foi em um tempo muito remoto. A possibilidade disso acontecer pode ser que seja nula. E mesmo assim, eles procuram algum sentido para a presença deles naquele lugar. Eles se auto-enganam e sabem que os tártaros certamente não irá voltar para atacá-los. E com isso o tempo vai passando, os dias, os meses, os anos, e a juventude de Giovanni Drogo e de todos os outros militares vai ficando para trás também. Do deserto do norte devia chegar a sorte, a aventura, a hora milagrosa que pelo menos uma vez cabe a cada um. Para essa vaga eventualidade, que parecia tornar-se cada vez mais incerta com o tempo, os homens consumiam ali a melhor parte das suas vidas. Depois de um tempo no Forte Bastiani, Giovanni Drogo tem a permissão de retornar à sua cidade para fazer uma visita. Chegando lá, ele sente uma sensação de não pertencimento. É como se ele não pertencesse mais àquele lugar que ele saiu e também não pertencesse ao Forte Bastiani. Ele está numa situação que ele não se sente pertencente. Giovanni Drogo não tem a coragem de arriscar o novo e fica em uma mais completa situação de espera. E essa espera, muitas vezes, pode ser a espera por alguém, a espera que os outros façam por nós o que somente nós podemos fazer por nós mesmos. Espera que alguém nos faça feliz, que alguém nos dê valor, que o nosso chefe nos dê valor e reconhecimento. Sendo que muitas vezes as pessoas dedicam suas vidas inteiras a um trabalho, a uma empresa, e no final da vida recebem às vezes um muito obrigado e olhe lá. Então a gente fica com esses tártaros na nossa vida para justificar essa espera da grande glória, e isso não existe. E esse livro ele é muito bom, ele nos faz questionar sobre o tempo. E a principal pergunta que fica é: o que estou fazendo da minha vida? Eu recomendo muito a leitura deste livro para todas as pessoas, na verdade, mas sobretudo para pessoas que estão em uma situação de desconforto na vida mesmo, que mesmo estando em condições materialmente e financeiramente confortáveis nas suas rotinas do dia a dia, sentem uma angústia, sentem um desejo de mudança, mas não conseguem fazer algo mais concreto, Ou talvez acredite que algo ou alguém vá mudar aquela situação. Isso verdadeiramente não acontece. Essa grande batalha contra os tártaros, ela pode acontecer, mas não necessariamente como a gente espera. E ler esse livro faz a gente pensar muito nas nossas escolhas, assim, do que fazer com o nosso tempo que é tão limitado. E por fim, não esperem chegar à terceira idade
para depois se questionarem o que eu fiz da minha vida. Não, leia este livro logo, assim, quanto antes melhor. E este livro ele me fez fazer um paralelo importante com uma outra obra, que é esta obra aqui, A Morte de Ivan Ilitch, Tolstói. No entanto, aqui na Morte de Ivan Ilitch, a gente tem uma relação diferente. Aqui faz com que a gente pense mais nas pessoas que a gente escolhe estar ao nosso lado, quanto aqui no Deserto dos Tártaros faz com que a gente pense nas nossas escolhas mesmo, do que fazer e de como gastar o nosso tempo profissionalmente, amorosamente, de todas as maneiras, de como que a gente escolhe gastar o nosso tempo de vida. E é isso, gente. Esse livro tem uma narrativa muito bonita, escrita de uma maneira muito bonita. E ao longo da narrativa a gente vai acompanhando todos os pensamentos e os estados emocionais de Giovanni Drogo. E também fazendo pensamentos de o que a gente está fazendo das nossas vidas também. Obrigada por terem assistido, espero que vocês tenham gostado. Se porventura vocês quiserem comprar o livro, por favor, compre o livro utilizando o link que eu vou deixar aqui embaixo, que isso ajuda muito o canal. Muito obrigada, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!